O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que enviou hoje à Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. De acordo com o ministro, esse pedido atende a uma representação do Ministério Público de São Paulo, que apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por alguns institutos. E as divergências entre os resultados das pesquisas eleitorais e o primeiro turno das eleições continuam gerando críticas. Hoje, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou um vídeo pedindo que os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro não respondam aos questionários de intenção de voto. Vamos acompanhar. Eu quero dizer ao povo brasileiro, não respondam mais nenhuma pesquisa desses institutos de pesquisa, nem do Datafolha, nem do IPEC nesse segundo turno. Se eles erraram por 14, por 22, por 17, deixe eles errarem por 50, por 60. Deixe da Lula 60-0, 100-0, 50-0, não tem problema. A gente sabe que o que vale é o voto de você. Tá aí a orientação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, para que os apoiadores de Jair Bolsonaro não respondam aos questionamentos dos funcionários ou colaboradores dos institutos de pesquisa. Marco Antônio Costa, vamos começar esse debate, muita análise, muita informação. Como viu esse pedido do ministro da Justiça para que a Polícia Federal investigue a atuação dos institutos de pesquisa? Acha razoável esse tipo de investigação nesse momento? Você entende que a atuação dos institutos suscita dúvidas em relação a justamente os objetivos de quem muitas vezes contrata esse serviço? Boa noite, Daniel. Boa noite, Leonardo, a audiência da Jovem Pan. Olha, exatamente isso. Quer dizer, a gente tem aqui um plano de dúvidas absurdas com relação a como esses institutos erraram. Existe a possibilidade de ser um erro de má fé, com dolo, intencional. Então, quando a gente fala em dolo, em intencionalidade, existe aí um pano de fundo por detrás disso, né? Quem comprou a pesquisa, como se deu a pesquisa, qual era o propósito da pesquisa, porque a gente sabe que muitas pesquisas, essas pesquisas do consórcio, elas eram encapsuladas pela imprensa marrom, essa imprensa moribunda, essa imprensa que está morrendo, e usadas em detrimento do Bolsonaro, inclusive nessa reta final. Quer dizer, criou-se uma disparidade que não existia, uma espécie de vitória já do Lula, do ex-presidiário, consagrada com 52%, em alguns casos 53% dos votos, e a gente notou algo bem diferente disso. É importante também frisar o seguinte, não é, já falo para o Leonardo, porque né, esses pontos são cruciais para um debate jurídico ou acadêmico. Não é um ato de ofício, existe uma motivação do órgão que é o custos legis, é o órgão que protege a legalidade, protege a lei, que é o Ministério Público, por se tratar sim de eventualmente um crime eleitoral que perturba a ordem, perturba o transcorrimento de eleições normais. Isso tem tipificação como crime eleitoral. É por isso que a investigação se faz necessária para a gente aferir. Essa é uma via. Outra via importante também para a gente verificar o que aconteceu com essas pesquisas é uma eventual CPI. Elas podem correr independentemente do transcurso do processo eleitoral atual. Mas é importante que a população, sim, saiba o que aconteceu de fato. Leonardo, diante de tantos erros que foram cometidos pelos institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições, esse pedido do Ministério da Justiça lhe parece razoável? Boa noite, Marco. Boa noite, Caniato. Boa noite para a nossa audiência. Sem sombra de dúvidas, é inegável que houve uma série de erros por parte dos institutos de pesquisa. É óbvio que muitos deles foram devido a variações regionais, como, por exemplo, no caso da Bahia, né, onde o Jerônimo, candidato a governador do PT, já demonstrava nas últimas pesquisas uma tendência de subida, e ele acabou terminando quase eleito em primeiro turno, e o Assemineto em segundo. No Mato Grosso do Sul nós tivemos um resultado totalmente fora daquilo que era esperado. O candidato que estava em primeiro ao cargo de governador do estado acabou ficando em terceiro, fora do segundo turno. Então, em vários estados... Senado Paraná, Senado São Paulo... Senado Paraná... Governo São Paulo e também para a presidência. Não, né? O Senado foi assim, o que mais nós tivemos diferença, né? Vide no Paraná, Sérgio Moro acabou sendo eleito, os institutos indicavam que Álvaro Dias
seria eleito. Aqui em São Paulo, o Márcio França, todos os institutos indicavam que o Márcio França seria eleito. O Marcos Pontes, astronauta, foi eleito. Agora, também é importante frisar que, em termos de presidente da República, o Lula realmente esteve dentro da margem de erro que os institutos... Também está errado. Não, o Lula, você está equivocado, Marco. O Lula estava dentro das margens de erro. Os institutos davam que o Lula estaria com 51% dos votos válidos. O Lula teve 48,5% dos votos válidos, portanto, dentro da margem de erro de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. A Simone Tebet também com seus 4,5% dos votos válidos, e o Ciro também com seus 3 vexamitórios % de votos válidos, né? Agora, em relação a Jair Bolsonaro, sim, houve uma discrepância grande, considerável. Os institutos indicavam que ele teria entre 36% e 37% dos votos válidos, as últimas pesquisas, e ele acabou tendo 43%, portanto, sim, saiu da margem de erro, ele teve mais votos. Acredita-se que muitos dos eleitores que iriam votar no Ciro ou na Simone Tebet acabaram optando em votar em Jair Bolsonaro por conta da polarização e da ameaça para esse público de uma eventual vitória do candidato petista ainda no primeiro turno. E aí, de fato, e é interessante frisar isso, a eleição ficou extremamente polarizada, desde a redemocratização em 85, depois em 89, com as primeiras eleições diretas. Nós nunca tivemos um cenário tão polarizado quanto esse, em que realmente o embate ficou entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, pulverizando por completo as demais candidaturas e decretando oficialmente a morte do PSDB e dessa centro-direita liberal democrática no Brasil. Marco torceu o nariz. Por quê, Marco? Aqui, se você pegar os 4 ou 5 primeiros institutos que estavam colocando Lula acima de 51%, 52%, se você colocar na margem de erro, desculpa, não dá 48%. Matemática básica, se é 2%. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque a margem de erro não está virando uma desculpa esfarrapada que nem o pessoal do Datafolha falou. Olha, veja bem, não vimos essa mudança de voto de última hora. Outra movimentação, essa desculpa esfarrapada, não vou nem entrar no mérito dessa bizarrice, né? Outra questão também, esse papo de o voto útil de última hora, sem que os institutos tivessem o interesse de fazer a pesquisa de boca de urna, como sempre foi feito. Então, quer dizer, existe algo de podre aqui no Reino da Dinamarca. Dá para você cheirar alguma coisa podre. E geralmente onde tem fumaça tem fogo. É por isso que a população se insurge contra. E sim, aqui o pleito do Fábio Farias é importante. Tem que boicotar mesmo. Perdeu a credibilidade. A credibilidade dessas empresas de pesquisa tem que ser enterrada. A gente não pode mais dar a nossa confiança para qualquer tipo de entidade que vem por aí falando abobrinha. Esse pessoal manipula. E a maior demonstração de manipulação é o Senado paranaense. Você tem o Paulo Eduardo Martins, que foi prejudicado objetivamente por conta disso. Ele sofreu com esse dado que foi aí enfiado goela abaixo da população paranaense, que optou por votar no Moro, que era o único que podia, teoricamente, competir com o Álvaro. Então, o Álvaro Martins, não dá para você levar a sério mais essas empresas de pesquisa, e eu vou além. Elas não agem sozinhas. Elas vieram, sim, desse esgoto técnico, e pior, não vou nem falar de má conduta aqui, mas do ponto de vista técnico eu já posso considerar que são do esgoto, e mais, do esgoto também a imprensa que encapsulou um discurso pernicioso, antibolsonarista, com o intuito de colocar o Lula no primeiro turno na presidência da República. A gente tem que girar o assunto, mas assim, rapidamente, Marco, você concorda com a possibilidade de abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a atuação dos institutos de pesquisa, em 20 segundos? Concordo, porém eu acho que isso não vai ser resolvido antes do segundo turno. É importante que esse debate seja realizado à parte, como qualquer outro debate. Mas não esperem que aconteça alguma providência nos próximos 26 dias. É impossível do ponto de vista pragmático. Mas é importante que a discussão exista e que a gente enterre essas empresas. Você também, Leonardo, rapidamente, em 20 segundos. Naturalmente, tá? Não é enterrar, assim, fechar, alguém fechar. É naturalmente, as pessoas vão perder já
a credibilidade e vão entender o que aconteceu. Defende a abertura de uma CPI para investigar a atuação dos institutos ou não? Não defendo, porque não houve crime, não houve cometimento de crime. É interessante analisar que os bolsonaristas... Você acabou de concordar com o ministro da Justiça? Não, a sua primeira fala foi concordando. Eu não concordei com o ministro. Eu disse que realmente as pesquisas tiveram diversos equívocos em diversos estados, mas você está prestando atenção na pergunta que foi feita Isso não é criminoso. Não, eu estou respondendo agora. Não, mas a primeira provocação era do ministro. Tudo bem, e eu estou dizendo que não. Eu estou dizendo que não houve crime, portanto não há necessidade de abertura de uma CPI no Congresso Nacional. Agora, é evidente que houve equívocos em diversos estados, à direita e à esquerda. Eu citei um exemplo aqui na Bahia, em que o PT estava sendo prejudicado nas pesquisas. Então, esse papo não cola de que tal candidato foi prejudicado. Aqui em São Paulo, as pesquisas indicavam que o Márcio França estaria em primeiro e mesmo assim o Marcos Pontes venceu a eleição. Então, o Martins, ele não ganhou por incompetência mesmo, não por conta das pesquisas.